Bom dia, segundo ano. Estamos aqui sobrevivendo, hein? Olha lá, ó. Gênero literário narrativo. Nós vamos trabalhar aí. Eu não coloquei ali as páginas, mas eu vou falar e vocês vão anotar, tá? Páginas, vocês vão começar a trabalhar o conto, página 4, e nós vamos seguir até a página. Deixa eu verificar. Até 11, tá? Vou anotar para vocês aqui, ó. Páginas 4 a 11. Tudo bem? Então, anotado lá. Gente, quando nós pensamos em conto, nós temos aí um gênero literário narrativo, tá? Lembra que sempre quando nós trabalhamos o texto narrativo, nós precisamos nos atentar para os elementos de uma narrativa. Então, o nosso gênero hoje é conto. Vocês vão trabalhar também nessa unidade romance. E aí, o que eu preciso saber? Bom, vocês já devem lembrar narrador, né? Os tipos de narrador. Para eu saber o foco narrativo, eu preciso saber qual é o tipo de narrador. Bom, narrador personagem, vê se vocês lembram. Personagem, ele conta a história e também participa dela. Aí, nesse caso, o foco narrativo é em primeira pessoa. Se o narrador ele só conta a história, é o narrador observador. Aí esse narrador observador, o foco narrativo é terceira pessoa. Isso vocês precisam ficar atentos em relação a isso, porque quando fala em foco narrativo, o aluno logo se espanta. Nossa, o que seria isso, esse foco narrativo? Gente, eu estou colocando somente... Tem uma observação ainda no livro de vocês, que o narrador ele pode ser onisciente. Bom, ele pode conhecer toda a história, tá? Inclusive, ele sabe o que passa na mente dos personagens, tá? Então, nesse caso, é o narrador onisciente. Ele conhece toda a história, inclusive aquilo que os personagens estão pensando. E aí, a partir disso, vocês conseguem pensar, né? Analisar que o narrador é a partir da, vamos dizer assim, localização. Como você vai verificar o narrador? Pelos verbos. Vai verificar qual é a pessoa gramatical do texto. Se a pessoa gramatical for primeira pessoa, narrador personagem. Então, foco narrativo, primeira pessoa. Se a pessoa gramatical for terceira pessoa, já sabe que é narrador observador. Tudo bem? Bom, então, vamos lá, o segundo elemento. Gente, personagens em conto, no gênero conto, geralmente nós não temos aí uma quantidade, são poucos personagens, tá? Nós não temos quantidade de personagens nesse tipo de gênero. Até porque é uma narrativa curta, não é um texto muito longo. Agora, pensando no espaço, esse espaço, vocês devem já ter associado o espaço à questão do lugar. Então, esse espaço ele pode ser um espaço real ou, de repente, uma criação fantasiosa, um espaço mágico. Ok? Vimos lá esses elementos. Tempo cronológico. Gente, tempo cronológico é o tempo de sequência da própria narrativa. Quando eu penso em tempo cronológico, vocês precisam pensar exatamente na ordem que os fatos vão aparecer, tá? Na situação. Essa ordem dos fatos é onde começa a história, o que acontece depois, é esse tempo cronológico. Agora aqui, ó, o tempo psicológico, aí nós já temos a outra parte. O psicológico, ele acaba obedecendo à lógica do pensamento. Aí nós entramos aqui na parte subjetiva, tá? Isso dos personagens. E aqui dos fatos, do conjunto de ações, que nós chamamos de enredo, ok? Bem, eu fiz esse vídeo porque eu falei, nossa, nem que eu comece a montar vídeo semanalmente para que eles tenham material. Lembra que vídeo nós passamos as informações assim, aquilo que você precisa verdadeiramente ouvir. É como se eu estivesse resumindo e entregando para vocês. Melhor do que eu falar, gente, façam as páginas tal até a página tal. O vídeo é para vocês perceberem que nós estamos assim, juntinhos, e na sala virtual vocês tiram as dúvidas. Combinado? Vamos lá. O enredo, eu já adiantei o tempo todo que eu falei aqui, eu estou falando de enredo, para verificar o narrador, se é personagem, se é observador, se é personagem primeira pessoa, se é observador é terceira. Os personagens, eu fiz uma observação que são poucos personagens.
O espaço, ele pode ser um espaço real, ou pode ser um espaço fantasioso, mágico. O tempo cronológico é a ordem dessa sequência aqui de fatos que eu coloquei. Então, sequência de fatos é um enredo. Gente, esse enredo, ele é formado por momentos. Vocês aprenderam lá no Fundamental 2, vocês devem lembrar, que se chamava situação inicial. O livro de vocês traz a ideia de introdução, apresentação. O que aparece nesse primeiro momento? Eu digo para vocês, personagem, o espaço, personagem e espaço, desses dois elementos aqui. Ah, mas pode informar quando aconteceu o fato? Pode. Se informar, vai aparecer onde? Exatamente nesse momento, na introdução, na apresentação. Só que na apresentação já aparece aí, vamos chamar de obstáculo. E esse obstáculo, ele acaba criando um conflito gerador. Esse conflito gerador, nós chegamos à complicação. E aí nós temos a complicação. A complicação nada mais é do que o obstáculo, o problema que surgiu, tá? Clímax. Gente, o auge, quando nós chegamos àquele momento, o que seria o clímax? É a busca, né, o desafio de você superar e resolver aquele conflito gerador que apareceu, que brotou da apresentação para a complicação. Então, essa complicação, onde tem aqui vários obstáculos, um ou mais, o clímax é a busca de desafios para vocês superarem, para vocês resolverem esses desafios, esses obstáculos. E no desfecho é o momento que todos esperam, onde esses obstáculos são verdadeiramente resolvidos e nós temos aí um final. Geralmente, quando nós trabalhamos o conto, a expectativa do leitor é que esse final ele seja um final feliz, tá? Ele seja um final feliz. Vocês vão ler no material de vocês que o desfecho acaba sendo o retorno do menino que volta sozinho para casa. Ou seja, percebam aí que nós temos aí a parte de um final feliz. Porque se não fosse assim, nós diríamos aí que se o menino ficasse perdido na rua, por exemplo, não seria um final feliz. Então essas são as partes do enredo, momentos da narrativa, introdução ou apresentação, que é a antiga situação inicial que vocês aprenderam até o 9º ano. Aqui o desenvolvimento foi desmembrado em complicação e clímax. E aqui o desfecho, que alguns livros hoje também trazem o nome de situação final. Tudo bem? Gente, é isso que eu preciso que vocês entendam, esses elementos do conto. Coloquei para vocês ali as páginas 4 até a página 11 e vamos tragam, né, por favor, dúvidas aí para nossa sala digital, para que nós possamos aí sair com isso aí justinho. Tudo bem? Um abraço grande e até breve, 2º ano.